Senhor, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga comigo: o Senhor é contigo. Quem é homem fala homem, quem é mulher fala mulher valente. Deus é contigo. Aqui, irmãos, nesse tempo aqui, os midianitas estavam roubando as colheitas dos israelitas, o povo de Deus. O povo de Deus então plantava, e quando chegava, tinha todo o trabalho do plantio, e quando chegava perto da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo, e eles ficavam sem alimento, sem comida. O povo também tinha sido escravizado pelos midianitas, porque o povo procedeu de maneira errada perante o Senhor. Eles foram maus aos olhos de Deus, e Deus então permitiu que esse povo viesse a ser escravo novamente dos midianitas. O povo de Deus, eles já haviam sido escravos de outros povos. Um deles foi o povo egípcio, mas Deus levantou Moisés e os libertou. Só que agora o povo tornou escravo de novo de um outro povo. E esse povo, esses midianitas, eram maus, homens maus também, e faziam muita maldade com o povo de Deus. O povo de Deus, você vai ler, nos capítulos anteriores aí de Juízes 4 e 5, você vai perceber que o povo de Deus, vendo que a situação não estava muito boa, eles fizeram o quê? Clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, para que o Senhor pudesse os livrar das mãos dos midianitas. E a palavra de Deus, se você voltar aí nos capítulos, nós estamos no capítulo 6, mas no capítulo anterior, 5, você vai perceber que a palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração. Hoje, nós somos o povo de Deus, e Deus ouve a nossa oração. Às vezes você pensa que não. Nós estamos começando o nosso jejum aqui hoje, mas às vezes você pensa que não, mas fica só no seu pensamento mesmo. Na verdade, eu até te aconselho, lança esse pensamento fora, porque a verdade é, Deus está ouvindo o seu clamor, assim também como Deus está ouvindo o clamor de pessoas que estão aí afora. Olha, irmãos, há muitas pessoas que estão presas, cativas, há muitas pessoas que estão sobre poder e influência do diabo, da condenação, da acusação. Tem muita gente que até é crente, é povo de Deus, mas está escravizado. Eu conheço muitos que são povo de Deus, que conhecem o Senhor, que um dia recebeu o Senhor, mas vivem uma vida escravizada na condenação, na acusação, no mundo, no pecado, às vezes até mesmo debaixo de influência do diabo. E você sabe, se clamar, Deus vai ouvir. Se você clamar, Deus vai ouvir. Mas se essas pessoas que estão vivendo de maneira errada clamar, Deus ouve também. Mesmo aquelas que foram influenciadas pelo diabo e estão vivendo uma vida de pecado, uma vida na condenação e na destruição do pecado, lá no meio do pecado, se clamar, Deus ouve. Eu te falo, tem muita gente que está clamando. Muitos estão clamando por quê? Porque não conseguem encontrar um ambiente saudável para estar, para frequentar, para buscar a Deus. Estão clamando porque estão desiludidos por causa de erros de muitos homens, de muitos pastores, de muitos líderes. Estão clamando porque estão uma vida sozinha, solitária. Não conseguem achar irmãos que vão ombrear e caminhar junto com Ele. Pois bem-vindo ao time daqueles que Deus vai usar desses dias, amém ou não? Deus vai nos usar, porque tem gente clamando, e Deus nos levantou com um propósito nessa cidade, amém? Eu acredito nisso. Muitos virão, muitos chegarão até nós, porque Deus mesmo vai enviar. Outros porque Deus vai nos enviar a eles. Alguns Deus envia para cá, outros é Deus que nos envia até lá. Por isso que nesse período de jejum, nós
estamos também entrando em um projeto chamado Um Dia com Deus. Fala comigo, Um Dia com Deus. Fala para o seu irmão, Um Dia com Deus. Esse é o nome do nosso projeto. E nesse projeto, nós iremos ter várias etapas. Primeira etapa do nosso projeto começa domingo agora que vem. É domingo que vem? É. Dia 22, é? Domingo? Dia 22? Próximo domingo? É isso, Jane? Então fala para o seu irmão, dia 22, próximo domingo. Sacode ele, fala para ele. Ele tem que estar atento. Fala, dia 22, meu irmão. Próximo domingo. Nós estaremos aqui cultuando a Deus a partir das 10 da manhã. Primeiro desafio é domingo agora. Domingo agora nós vamos ter algo dentro do nosso jejum que nós nunca fizemos, nunca tivemos, talvez você nunca fez também. Mas é um desafio para você. Pois ouça-me, eu, pastor Celso Lucas, te desafio a nesse domingo você vir participar do culto radical, das 10 da manhã às 8 da noite. Eu te desafio. Se você não receber algo de Deus e não sair daqui doido para ter o próximo, eu vou ter que mudar meu nome. Porque a glória de Deus, irmãos, vai ser liberada sobre nós no próximo domingo de uma maneira nunca vista antes. Porque quanto mais intensidade você tem para Deus, mais Deus libera também da sua glória. Amém ou não? O caminho está aberto para nós, filho. É só a gente caminhar agora, é só entrar, é só fluir. Pois eu te desafio, das 10 da manhã às 8 da noite. Alguém pode falar, pastor, eu não consigo. Meu desafio é tentar. Mas alguém pode falar, pastor, eu não consigo porque eu trabalho. Não tem problema não, você vem para o culto do horário normal, às 18 horas. Só quando você chegar aqui, nós já estaremos aqui, amém? Pastor, eu tenho um visitante. Traga o visitante às 18 horas. Como que vai ser o nosso culto domingo que vem? Domingo que vem nós vamos começar às 10. E é o desafio para todos os irmãos, para todas as células. Até falei para o Malheiro, lota a van. Se precisar de duas, nós vamos pôr duas. Traz o povo que tem fome por Deus. Pode trazer. Todos vão se tocar no Senhor aqui de uma maneira sobrenatural. Nós vamos estar aqui em jejum. Pastor, mas eu não consigo. Então traz sua marmita. Quem consegue vai estar aqui junto comigo, sem comer o dia inteiro, buscando a Deus. Você vai sair daqui que nem o Anderson saiu um dia de uma das reuniões que nós fizemos aqui o dia todo. Doidinho para continuar. Cadê o Anderson? O Anderson está ali. Aí é prova, eu estou falando a verdade, ele sabe. Então, irmãos, domingo agora, dia 22, é o dia do culto radical. Se tem um visitante, tem problema não. Você pode convidar ele para vir às 18 horas. 18 horas nós vamos recomeçar aqui o culto, certo? Para esses que chegarem às 18. Mas para o restante que quer ser radical, fome por Deus, sedento por Deus, quer comer do pão da vida. Você sabe o que é o pão, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Então você vai vir às 10. E nós vamos comer de Jesus aqui adoidado. Amém ou não? Tem gente que até me perguntou, pastor, você vai aguentar? Que minha agenda essa semana é forte. Além de ter célula todo dia, ainda fui convidado para ministrar lá em São Bento. Vou ficar sexta e sábado o dia inteiro ministrando. Eu mais a minha esposa. E ainda vamos chegar e ministrar domingo também. E eu tenho palavra de Deus para você, pode ter certeza. Amém ou não? Pergunta para o seu irmão se ele vai vir. Pergunta para ele, você vai vir? Eu quero ver você aqui. Fala para ele, eu quero ver você aqui. Aceita o desafio. Seja arrojado. Então, irmãos, vamos ter o culto radical. Esse é o primeiro desafio do nosso jejum. Dia todo aqui cultuando ao Senhor. Olha, isso você não faz todo dia, você faz. Olha, esse ano, primeira vez que eu estou te convidando a separar um domingo para vir aqui para o nosso prédio cultuar a Deus o dia todo. Uma vez não é tão difícil, não. Separa, você vai ver, você vai gostar. Por que nós vamos fazer isso? Porque tem gente aí fora
está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da presença. Vou te falar, tem pessoas que estão gritando por isso aqui que nós vamos ter domingo. Entende? Tem gente aí que está doidinho para encontrar uma turma dessa maneira, e Deus vai trazer eles até nós, e também vai nos enviar até eles, no nome de Jesus, amém? E esse povo então estava debaixo, o povo de Deus aqui estava debaixo dessa prisão do diabo. Aí Deus resolveu escolher um homem para tirar eles dessa prisão, e o nome desse homem é Gideão. Gideão, ele estava escondendo a comida, escondendo a colheita, em um lugar onde ninguém ia, onde ninguém sabia, mas ele estava escondendo aquilo que era só para ele, aquilo que era dele, e somente ele estava lá, não chamou mais ninguém, porque ele estava com medo. Gideão era um homem covarde, medroso, não era valente, mas Deus chega para Gideão e fala o que para Gideão? Homem valente. Porque Deus sempre começa conosco na nossa fraqueza. O ponto de partida de Deus é o nosso ponto fraco, é a nossa fraqueza. Deus nunca começa com forte. Deus começa com aqueles que são fracos, com aqueles que de fato não têm, com aqueles que reconhecem que não conseguem. Então, se você reconhece que não consegue, se você de fato não tem nada de especial, bem-vindo ao time daqueles que Deus escolheu e daqueles que Deus vai usar, porque Deus usa esses mesmo, amém ou não? Esse que Deus usa e escolhe. Então Deus começa nesse ponto, e Deus também começou com Gideão nesse ponto. Olha, Deus não vê os homens como muitos veem, né? Muitos querem e escolhem só porque têm habilidade, só porque são bons. O mundo, o mercado financeiro é assim, o comércio é assim, as empresas são assim, escolhe os melhores. Deus não, Deus vê de outra maneira, Deus escolhe de outra maneira, Deus faz de outro jeito. Glória a Deus, irmãos. Gideão então estava se escondendo, mas Deus viu ele. Quero falar algo para você, repetir, não adianta esconder. Deus já viu você. Você pode estar lá no meio do lago escondido, debaixo da água, mas não tem jeito não, os olhos de Deus vai lá, Ele já viu você. Tem gente que tenta correr de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, se você for no mais alto céu, Deus vai estar lá. Mas se você tentar correr para a mais profunda das profundezas, Deus vai estar lá. Se você correr o mais longe possível dos confins da terra, na hora que você virar a esquina, Deus também vai estar lá te esperando, com os braços abertos, porque não tem como correr de Deus. Ele está te esperando, Ele vai te usar. Deus vai te usar nesses dias, não tem como. Em Juízes 13, 14, Gideão vai responder ao Senhor. 13, 14, mas lá no versículo 14, no final, o Senhor vira para Gideão e fala para ele: Gideão, vai na tua força. Mas se você for ler o versículo 13, por exemplo, você vai ver que não tem força nenhuma em Gideão. Você vai ver que, pelo contrário, ele coloca toda a culpa e a responsabilidade do que estava acontecendo em Deus. No versículo 13, Gideão fala: Senhor, não foi você que fez isso? Senhor, o Senhor usou os profetas, teve algo liberado sobre a vida dos antepassados, né? Tirou eles do Egito, e agora, por que o Senhor não resolve também a parada? Aí no final de tudo, o Senhor olha para Gideão e fala: Gideão, vai na tua força. Não tinha força nenhuma aqui. E tem gente que pega esse texto e começa a pregar, e usa a afirmação: vai na tua força, e diz às pessoas: Gideão era corajoso. Como que o homem corajoso estava escondido? Homem corajoso não se esconde. Homem corajoso, ele mete o peito na frente e vai até morrer. Então Gideão não era corajoso. Quando o Senhor está falando que Gideão para ele ir na força, mas não era a força de Gideão,
era na força que Deus tinha acabado de liberar sobre a vida dele. Esse tempo de jejum é tempo onde Deus vai liberar força sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo para você, essa é a mensagem hoje: vai nessa força. Qual força? A que Deus vai te dar. Na força de Deus, no poder de Deus. Esses dias nós vamos agir e nos mover, não é na nossa força, mas é na força de Deus, no poder que Ele vai liberar sobre nós, amém? Mas Gideão era fraco, e eu vou te falar, a melhor coisa é ter essa consciência mesmo, porque tem muita gente que pensa que não pode ser usado por Deus porque ele é fraco, muita gente que pensa que ele não vai ser usado por Deus porque nele não há capacidade. Ele fala, Deus não vai me usar. Pois bem, essa é a mentalidade, você deve manter ela, porque o arrogante, se você for ler lá em Provérbios, você vai ver isso. O arrogante, quem é o arrogante? O arrogante é aquele, o soberbo, é aquele que bate no peito falando, eu posso, eu dou conta, eu consigo, eu sei, eu sou o melhor. Esse aí é o arrogante. A palavra de Deus diz que o arrogante, Deus resiste, Deus não aceita, mas o humilde, Deus faz o quê? Libera a graça. Quem é o humilde? O humilde é aquele que sabe que é fraco, é aquele que reconhece que não há força nele. Deus nunca usa homens que se acham fortes. Homens que eu falo, não é no sexo, é na humanidade, é homem e mulher. Deus nunca usa homens que se acham fortes. Deus só usa aqueles que reconhecem e conseguem ser honestos consigo mesmo e ver, opa, peraí, eu não sou forte. Na verdade, eu sou fraco. Na verdade, em mim tem fraqueza, pois para esses a graça de Deus já está liberada, amém ou não? Deus usa esse. Se você reconhece hoje que de fato você não é tão bom, bem-vindo ao time dos vencedores, é você que Deus vai usar. Se você reconhece que em você não tem habilidade nenhuma, bem-vindo ao time daqueles que essa cidade vai ser revolucionada, porque é através da sua vida que Deus vai trazer revolução a essa cidade, amém? Bem-vindo a esse time, Érica, socorro. Somos nós. Não há mesmo coisa, não há coisas espetaculares em nós, não há. A única coisa que tem de espetacular em nós, em mim, é só a graça de Deus, amém ou não? Então Deus escolheu Gideão, por isso também creio que Deus nos escolheu, porque é importante termos isso na nossa consciência. Olha, Gideão, ele era o menor, ele era da menor tribo de Israel, a menor tribo. Israel era dividida em 12 tribos, e Gideão era da menor. Gideão não só era da menor tribo, como era da menor família das tribos, da tribo que ele estava. Mas Gideão também não era só, não fazia parte só da menor família, ele era também o menor dentro da sua família. Ou seja, Gideão era o último do último do último do último. Ia usar uma expressão aqui agora. Mas Gideão era uma porqueira, como dizia o outro. Improvável. Deus vai usar os improváveis. Deus não usa aqueles capacitados. Por isso, é eu, é você que Deus vai usar desses dias, amém? Mas o Senhor dá o segredo para o Gideão. Chamou Gideão para lutar e tirar o povo de Israel da mão de uma nação, na mão de um povo que era muito forte, que era os amalequitas. Amalequitas não, midianitas. Povo muito forte. Chamou Gideão, mas não era na força de Gideão, era na força de quem, irmãos? De Deus. Então Deus deu o segredo para Gideão, ensinou para ele como ele iria lutar e vencer. Primeira coisa está lá em Juízes capítulo 7 versículo 13. Lá em Juízes capítulo 7 versículo 13, Gideão, ele
aceita a escolha de Deus e vai fazer o que Deus determinou. Só que indo a caminho, ele se depara com dois homens que estavam ali conversando e contando o sonho. Um estava contando o sonho que teve para o outro, e Gideão chegou bem na parte que ele iria começar a contar e ouviu o sonho. Esses que estavam contando o sonho eram os midianitas. Gideão estava a caminho da turma, e estava lá dois midianitas, um conversando com o outro, e um resolveu relatar o sonho. Gideão chega bem perto e começa a ouvir. E o sonho foi o seguinte: sonhei que havia um pão redondo. Está lá no texto, depois você pode ler. Não vou ler não, porque eu preciso ser rápido. Mas o sonho era o seguinte: um deles tinha sonhado que havia um pão redondo, e esse pão redondo foi até o acampamento dos midianitas e derrubou o acampamento aonde estava o general do exército. Você ouviu como foi o sonho? O pão foi até o acampamento dos caras e escolheu justamente o acampamento onde estava o general do exército. E o que o pão fez? Derrubou o acampamento, ou seja, todo mundo morreu. Aqui no texto fala que o acampamento virou de cabeça para baixo. Agora eu te pergunto: quem que matou o general e o exército dos midianitas? Quem matou? O pão. Gostei da sua expressão, Mabrini. É isso mesmo, a expressão que você tem que fazer. Pão, pois é. Alguém pode falar: pastor, então um pão era o pão envenenado. Tá, mas que pão envenenado que vira um acampamento de cabeça para baixo? Esse pão aí era o espinafre do Popeye. Alguém aqui já assistiu o Popeye? Eu estou velho. Não, filho. Quem é o pão? Aí a gente tem que ir para a Bíblia, porque a Bíblia vai explicar a própria Bíblia. Amém ou não? Jesus, ele nasceu em uma cidade. Alguém sabe qual é o nome da cidade que Jesus nasceu? Fala para o seu irmão: Belém, meu irmão. A cidade que Jesus nasceu foi Belém. Qual é o nome da cidade que Jesus nasceu, irmãos? Vocês são fera, hein? Estudado. Belém. Agora eu quero saber, qual é o significado do nome Belém? Fale para o seu irmão: Belém significa casa do pão. Qual é o significado de Belém mesmo? Vocês são. Jesus então nasceu aonde? Na casa do pão. Vai lá agora em João capítulo 6, versículo 35. E eu vou desafiar você a ler bem alto agora. É porque você lendo, você consegue absorver. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... Não, vou desafiar você a ler. Tem gente que não está lendo, é um desafio. Consegue? Só que é alto, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Declarou quem? Jesus. Ele é o que, irmãos? Pão da vida. O que vem a mim e o que crê em mim. Quem é o pão da vida? Pergunta para o seu irmão aí. Vamos ver se ele responde agora. Jesus. Ele não só nasceu na casa do pão, ele é o pão. Se você for ler o capítulo 6 de João, você vai perceber que João começa, capítulo 6, começa com Jesus subindo para o monte. E ele subiu para o monte e foi pregar. E tinha mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas eram só homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus não queria despedir todo mundo com fome. Aí o que Jesus fez? Pegou 5 pães, 2 peixinhos, de um menino, uma criança, estava levando o seu lanche particular
para a reunião onde Jesus estava pregando. E aí só tinha um lanche dele. Jesus faz o quê? Toma um lanche. Você já tentou tomar pirulito da mão de menino? Não é fácil não. Aí Jesus tomou o lanche do menino. Foi, os discípulos foram lá e pediu o lanche do menino. O menino, eu penso que nessa hora, talvez ficou desesperado, pensando: o que eu vou comer? Só que eu vou já no final da história para você entender. No final da história, o menino que entregou só 5 pães e 2 peixinhos, voltou para casa com quantos? 12 cestos cheios de pão e de peixe. A comida que era para um dia, ele deu para Jesus. E quando ele voltou com ela multiplicada para a semana inteira. Porque Jesus é sempre assim: quando você libera, dá para ele, confia nele, ele volta para você, mas volta de maneira abundante. Não é sustento para um dia não, é sustento para a vida toda, amém ou não? Jesus é espetáculo. Mas Jesus pegou e foi fazer o quê? Multiplicar os pães. E ele multiplicou. Mais de 5.000 pessoas comeram até enjoar. Foi aquele negócio mirrado. Com Deus não tem nada mirrado, irmãos. Com Deus sempre tem que ter abundância. Então não pense você que eles comeu só um negocinho, não, eles comeu até não querer mais. Até o barrigão tá cheio. Na hora que estava cheio, parou e ainda sobrou 12 e o menino levou para casa. Vixe. Agora é a hora de você falar: nossa, esse é Deus, filho. E é o que Deus vai fazer na sua vida também nesse jejum. Todo mundo aqui vai voltar com 12 cestos cheios para casa todo dia. Amém ou não? Depois disso, Jesus manda os discípulos subir no barco e fazer o quê? Vai para o outro lado. A palavra que Jesus usa para os discípulos é essa: vá para o outro lado. Toda vez que você vê a Bíblia, Jesus é sempre assim. Ele entra numa cidade, faz um milagre. Depois que termina, o que é que ele faz? Vamos para outra cidade. Ele vai na outra cidade, faz um milagre. Depois que termina, o que é que ele faz? Vamos para outra cidade. Ele sobe do monte, faz um milagre. Depois que terminou, o que é que ele falou para os discípulos? Vamos para o outro lado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus sempre tem algo maior para você. Com Deus nunca para na mesma experiência. Porque Deus sempre tem uma experiência maior. Ali no monte foi uma revelação. Mas quando Jesus manda os discípulos subir no barco e ir para o outro lado, vai ter outra revelação. Os discípulos estavam no barco, Jesus então vem andando sobre as águas e todo mundo grita, assustado: é um fantasma! Aí Jesus chega: por que estão com medo? Vocês não entenderam, não? Ninguém tinha entendido nada. Chegando do outro lado, Jesus começa a falar o quê? Uma multidão o cerca, vem todo mundo pegando. Jesus fala para ele: oh, vocês estão todos errados. Estão vindo a mim só por causa do pão. Jesus falou isso porque ele tinha acabado de multiplicar o pão. E o povo estava vindo atrás dele porque queria comer pão. E Jesus falou: vocês estão vindo a mim só por causa do pão? Acha que eu sou o Papai Noel do pão? Papai Pãozão. Mas vocês estão vindo atrás de algo que é natural, não entendeu ainda. Não é assim que muita gente quer vir buscar a Deus? Tem muita gente que sai da sua casa e vem para buscar o Senhor só por causa de coisas naturais. Pois bem, Jesus está ensinando aqui: tem algo maior. A revelação é além. Eu quero até abençoar você com o pão e o peixe. Jesus abençoou esse com o pão e o peixe, sim, irmãos? Vai também abençoar, mas tem algo que é maior. Abra o olho, filho. O que Deus tem para você não é natural, é espiritual, é maior. Vai além. Deus tem muito mais do que as coisas dessa terra. Vem buscar a Deus só por causa de uma casa, de um carro, de um salário, de um dinheiro, é pouco demais. Porque Jesus não morreu na cruz só para te dar isso. Jesus morreu na cruz para te dar coisas maiores. É hora de você sacudir seu irmão e falar: Deus vai te dar coisas maiores nesse tempo de jejum. Fala para ele: Deus vai te dar. Deus vai te dar coisas maiores.
Eu creio nisso. Quem mais crê nisso, diga amém. Foi para o outro lado. Jesus falou: tem uma revelação maior. Qual é a revelação? A revelação é o seguinte: vocês estão vindo a mim para querer o pão natural. O pão natural não alimenta. Irmãos, por que nós vamos ter esse projeto? Porque nós vamos mostrar para esse povo aí afora, não só para o povo aí afora, nós vamos mostrar para eles e nós vamos provar para mim e para você também, que o verdadeiro pão que sustenta a nossa vida não é o pão seda, não é o pão francês, não é o cuscuz com nata e carne de sol. O verdadeiro pão que sustenta a minha vida, a sua vida, tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro pão, é Ele que nos sustenta. Muita gente com a vida mirrada, com a vida medíocre, com a vida pequena, com a vida rasa, com a vida cheia de altos e baixos, com a vida cheia de, às vezes, amargura, tristeza, solidão, porque não entendeu que precisa comer o pão. Todos nós passamos por isso, enfrentamos isso. Mas quando entendemos que precisamos comer o pão, vamos também achar força, vamos também achar energia, sustento. O Senhor está dizendo: eu sou o pão, quem vem a mim come, não tem fome mais, a fome vai ser saciada. Quem vem a mim bebe, nunca mais sente sede. O que nós precisamos nesses dias de jejum? Aprender a comer do pão, pois é o pão que te garante a vitória. Quando aqueles midianitas estavam conversando e relatando o sonho, e no sonho o pão redondo derrota o arraiado inimigo, essa é a revelação para mim e para você hoje. O que derrota os nossos inimigos não é a sua força, o que derrota os nossos inimigos não é o que você faz, o que derrota os nossos inimigos é o pão que nos alimenta, chamado Jesus Cristo. Então, você sabe como o povo acampava? O povo de Deus, eles acampavam de costa para o inimigo e de frente para o tabernáculo onde estava a presença de Deus, porque esse é o segredo. De frente para Deus, diante da presença dele, só tem um jeito: vitória. De costas para o inimigo e de frente para Deus, só tem algo que nós vamos alcançar: vitória. Mas quando você resolve virar as costas para Deus e se preocupar com os seus inimigos, só tem uma coisa que te espera: derrota. Toda vez que o povo de Deus resolveu preocupar com os inimigos e guerrear a força própria, foram derrotados. Mas quando eles foram através do pão, não precisaram de força nenhuma. Sabe por quê? O pão venceu. Está na hora da gente comer desse pão todo dia. Por isso que eu estou convidando você e fazendo um desafio para você. Vamos jejuar junto. Vamos junto nesses 21 dias, experimentar do pão, e você vai ver vitória na sua vida ao final. Amém? Glória a Deus ou não? Quem acredita, diga amém. O Senhor ensinou mais. Quanto tempo aí, Messias? Estou acabando. Glória a Deus, estou acabando. O Senhor ensinou mais. Não vai ganhar a guerra com muitos, nós vamos ganhar com poucos. Porque o Senhor falou para Gideão que não ia ganhar com muitos, ia ganhar com poucos. Porque o Senhor falou: se formos à guerra com essas 32 mil pessoas, olha, o exército dos midianitas era mais de 100, 32 mil já era pouco para lutar com esse tanto de gente. É ou não é, irmãos? Já era pouco. Mas mesmo assim o Senhor falou: